Então, vamos lá. Então, como eu estava falando, a terceira questão ela aborda os mecanismos de evasão das células tumorais contra a vigilância antitumor, né? Contra a resposta imunológica. Então, vamos lá. Muitos cânceres desenvolvem mecanismos que permitem que eles evitem respostas imunológicas antitumorais. Um dos principais focos da imunologia de tumores é compreender os mecanismos de evasão dos tumores. Então, pesquisa-se muito isso para elaborar metodologias contra o câncer, tá? Metodologias de tratamento contra o câncer. Então, eu tenho que conhecer como essas células elas se evadem da resposta. A partir de então, eu posso intervir. Quanto aos mecanismos de evasão tumoral, marque a alternativa incorreta. Novamente, é incorreta. Então, vai ter uma questão na prova que vai abordar esses mecanismos, tá? Letra A. Tumores podem perder a expressão de antígenos que provocam respostas imunológicas. Tais células são comuns em tumores de crescimento muito rápido. Certo ou errado? Então, alguns tumores eles não expressam antígenos e isso é um mecanismo de evasão contra as respostas imunológicas. Certo ou errado? Essa alternativa ela está correta. Exatamente isso que algumas células tumorais fazem. Tá? Lembra, isso é uma regrinha do sistema imunológico, não é isso? A gente já sabe. O sistema imunológico só vai montar uma resposta se ele for apresentado a algo, né? Esse algo é o antígeno. Se ele for apresentado ao antígeno e se ele reconhecer esse antígeno, a partir de então ele monta uma resposta específica contra, né? O que acontece em alguns tumores? As células tumorais, elas não expressam os seus antígenos, tá? Então, está lá a célula, mas sem expressão antigênica. Então, eu costumo dizer que essa célula, para o sistema imunológico, ela fica invisível, já que ela não tem antígeno. Se não tem antígeno, não tem apresentação. Se não tem apresentação, não tem reconhecimento pelos nossos linfócitos. Se não tem reconhecimento, não tem ativação. Se não tem ativação, não tem resposta. Tá? Então, esse é um mecanismo que algumas células tumorais utilizam para fugir da resposta. Elas não expressam os seus antígenos. É como se elas não se mostrassem para o sistema imunológico. Então, ele não consegue identificar a presença da célula. Tá? Letra B. Os antígenos tumorais podem estar inacessíveis ao sistema imunológico. Tá? Ocorre em antígenos de superfície celular. Ocorre em antígenos de superfície celular de células tumorais, os quais são escondidos por moléculas do glicocálice. Tá certo ou errado? Também está correto. Olha a diferença da letra B para a letra A. Na letra A, as células não produzem, elas não expressam os antígenos, tá? Os seus antígenos. Já na letra B, o que eu estou dizendo? Que a célula tumoral, ela expressa o seu antígeno, tá? Ele está sendo expresso. Só que ele está coberto, tá? Ele está coberto por moléculas do glicocálice, que são estruturas presentes na membrana das nossas células, tá? Então, é como se o glicocálice ele cobrisse o antígeno. Ele impede que os nossos linfócitos reconheçam esse antígeno. Tá? Então, novamente, é como se a célula ficasse invisível para o sistema imunológico. Tá? Então, se não tem reconhecimento antigênico, não tem
resposta. Tá? É também um mecanismo de evasão da resposta antitumoral. Letra C. Tumores podem não induzir respostas fortes das células T efetoras, pois a maioria das células tumorais não expressa coestimuladores ou moléculas do MHC de classe 1. Certo ou errado? Essa alternativa também está correta. Tá? O que acontece? Eu falei, eu comentei isso na primeira verificação ainda, nas aulas presenciais. Um linfócito, para ele ativar, escuta só, um linfócito, para ele ativar, ele depende de dois sinais estimulatórios. Dois sinais estimulatórios. Quais são? O primeiro sinal é o reconhecimento do antígeno através da apresentação desse antígeno. Tá? Então, ocorre a apresentação do antígeno via MHC. A partir de então, o linfócito reconhece. Tá? E o segundo sinal, presença das moléculas coestimulatórias, os coestimuladores. Tá? Se tem apresentação, se tem coestimulação, o linfócito T ativa, tá? Torna-se um linfócito efetor. O que acontece? Algumas células tumorais, elas não expressam as moléculas coestimulatórias ou mesmo não expressam o MHC de classe 1. Tá? Ou não expressa o primeiro sinal, ou não expressa o segundo sinal. Se não tem primeiro ou segundo sinal, ou os dois sinais, o linfócito T não ativa. Se não ativa, não tem resposta. Tá? Então, é outro mecanismo de evasão da resposta antitumoral utilizado pelas células tumorais. Letra D. Tumores podem expressar moléculas que inibem respostas imunológicas como a CTLA4 e PDL1. Na aula que eu postei ontem, eu abordo esse tópico aí e eu comento de forma bem enfática. Temos essas duas moléculas aí, CTLA4 e PDL1. Essas duas moléculas, naturalmente, normalmente, elas são moléculas que inibem a ativação de linfócitos. Novamente, CTLA4 e PDL1 são moléculas que inibem a ativação de linfócitos. Sabendo disso, né, se sabendo entre aspas aí, as células tumorais expressam ou CTLA4 ou PDL1, tá? E essas moléculas vão inibir a ativação do linfócito. Inibindo a ativação do linfócito também não tem resposta. Então, novamente, algumas células tumorais expressam ou CTLA4 ou PDL1, essas moléculas vão inibir a ativação do linfócito e ele não reage. Com isso, essa célula pode proliferar, formando a massa tumoral. Tá? Então, veja, nas 4 alternativas, são mecanismos de evasão da resposta imunológica, utilizadas pela célula tumoral. E a letra E? Então, a letra E é a letra incorreta. O que tem de incorreto na letra E? Vamos lá. Produtos secretados pelas células tumorais com a molécula TGF-beta aumentam as respostas imunológicas antitumorais. O que tem de errado nessa alternativa? Alguém arrisca?
Alguém arrisca o erro aí? Por que ela está incorreta? Ela está incorreta nessa palavrinha aqui, ó. Aumentam. Aumentam as respostas. Na verdade, essa citocina chamada de TGF-beta, ela inibe a ativação de linfócitos. Inibindo a ativação de linfócitos, não temos respostas antitumor. Tá? As células tumorais, sabendo disso, né, novamente entre aspas, elas produzem TGF-beta, liberam essa citocina e essa citocina vai inibir a ativação do linfócito. Inibindo a ativação do linfócito, essas células estão livres para multiplicar, proliferar, formando o tumor. Tá? Então, por isso que ela está incorreta. A palavra aumentam, na verdade, poderia ser substituída por inibe ou bloqueia as respostas imunológicas. Tá? E por último aqui, a quarta questão. A quarta questão já é o tópico, já é a divisão final, a parte final, melhor dizendo, da aula que eu postei. Tá? Essa parte ela aborda a imunoterapia baseada em metodologias imunológicas. Tá? Lembra, quando a gente pensa em câncer, a gente pensa em que tipo de tratamento logo de cara? Tratamento clássico, né? Ou através de quimioterápicos ou através de radioterapia. Isso, exatamente, químio, né? Só que a gente tem que lembrar que a quimioterapia ela é um pouco danosa. Em que sentido? Ela não faz a distinção entre as células normais e as células transformadas, as células malignas. Tá? Ela se baseia em destruir células que têm um alto poder de proliferação. Então, se ela encontrar uma célula normal que prolifera muito, vai destruir com essa célula. Por isso que nós temos os efeitos adversos. Tá? Então, não é uma metodologia tão direcionada. Quando a gente pensa em imunoterapia, a imunoterapia ela já utiliza metodologia, ela já utiliza algumas metodologias mais direcionadas, ou seja, para de fato eliminar somente as células tumorais, eliminar somente o tumor e não células normais. Tá? Então, a última parte dessa aula ela aborda justamente esse contexto, a imunoterapia no controle de tumores. Tá? O que diz aí? O potencial do tratamento de paciente com câncer mediante abordagens imunológicas pareceu promissor para imunologistas e biólogos do câncer durante muitos anos. A principal razão para o interesse em uma abordagem imunológica é que a maioria das terapias atuais se baseia em medicamentos que destroem as células que dividem ou bloqueiam a ativação celular, trazendo efeitos graves nas células normais em proliferação. Foi aquilo que eu falei. Quimioterapia não faz muito essa distinção. Ela vai destruir a célula que prolifera muito. Tanto faz se é normal ou transformada. Quanto às estratégias imunológicas para o tratamento do câncer, marque a alternativa incorreta também. Tá? Vamos lá. Letra A. A imunização de indivíduos portadores de tumor com antígenos tumorais podem resultar em respostas imunológicas aumentadas contra o tumor? Está correto ou incorreto? Hum? Também está ok. Correto. Tá?
Por que essa alternativa está correta? Isso daí é uma metodologia, pessoal, semelhante a uma vacina, tá? Digamos que é uma vacina. Tá? Lembra lá que a vacina, ela utiliza o quê? Antígenos do próprio agente infeccioso para estimular uma resposta. Não é isso? Nesse contexto aqui do controle tumoral, utiliza-se o quê? Antígenos expressos pela célula tumoral. Esses antígenos vão ser administrados ao paciente, o sistema imunológico reconhece, tá? E monta uma resposta. Tá? Então, isso vai potencializar, vai aumentar a resposta antitumor. É uma metodologia utilizada para o controle tumoral. Está correto. Letra B. A imunidade contra tumores mediada por células pode ser aumentada com citocinas que estimulam a proliferação e diferenciação de linfócitos T e células NK. Também é uma metodologia abordada no controle tumoral. Tá? Lembra, para ativar linfócitos T ou NKs, além daqueles sinais que eu falei ainda há pouco, reconhecimento, coestimulação, existem também as citocinas. Tá? Então, as citocinas produzidas pelo linfócito TCD4, por exemplo, tá? São citocinas que vão estimular a ativação e proliferação dessas células. Se eu estimulo a proliferação e ativação de linfócitos T ou de NK, eu estou potencializando a resposta contra o tumor, né? Então, também é uma metodologia utilizada no tratamento de câncer. Tá? Se eu não estou enganado, no melanoma. Lá na aula eu abordo isso. Então, se eu não estou enganado, contra o melanoma, já utiliza algumas citocinas para esse tratamento, para o tratamento desse câncer. Letra C. Uma estratégia de tratamento antitumoral baseia-se no estímulo da expressão de vias inibitórias, correspondentes à expressão de moléculas como CTLA4 e PDL1. Está correto ou incorreto? Hein? Letra C, novamente. Uma estratégia de tratamento antitumoral baseia-se no estímulo da expressão de vias inibitórias, correspondentes à expressão de moléculas como CTLA4 e PDL1. Essa alternativa é a alternativa incorreta. O que tem de incorreto? O que eu falei ainda há pouco na questão anterior para vocês? Que CTLA4 e PDL1 são moléculas que inibem a ativação dos nossos linfócitos. Então, como é que eu vou desenvolver um medicamento, uma metodologia que estimula ainda mais a produção dessas moléculas, a expressão dessas moléculas? Se eu aumentar ainda mais a expressão dessas moléculas, eu estou aumentando ainda mais a inibição de linfócitos T. Tá? Se eu inibo a resposta via linfócitos T, eu estou inibindo a resposta anti-tumor. Tá certo? Então, por isso está errado. Tá? Na verdade, o que se tem hoje em dia, por exemplo, é a utilização de anticorpos monoclonais, tá? São os chamados MABs, tá? Esses anticorpos monoclonais, eles se ligam a CTLA4 e se ligam a PDL1. Quando eles se ligam a essas moléculas, eles bloqueiam essa via de inibição. Tá? Novamente, o que se utiliza atualmente é
a produção de anticorpos monoclonais que vão se ligar a CTLA4, se ligar a PDL1, bloqueando essas vias de inibição do linfócito T. Se eu não tenho a via de inibição, o linfócito T ativa, prolifera e controla o crescimento tumoral. Tá? E a letra D? O que diz a letra D? A imunoterapia passiva consiste na transferência de efetores imunológicos como linfócitos T e anticorpos específicos para o tumor. Sim. Tá? Semelhante ao que eu já abordei na primeira verificação, logo na primeira aula, lembra quando eu falei de imunização passiva e imunização ativa? A ativa, como o nome já está dizendo, ativa o nosso sistema imunológico a responder. Já a imunização passiva, o processo é passivo, então não há ativação do sistema imunológico. No contexto do controle antitumor, também temos a imunização passiva, tá? A imunoterapia passiva. Essa imunoterapia passiva, ela se baseia na transferência de linfócitos T específicos contra o tumor. Tá? Então, o que o indivíduo faz? Como é o processo? Retira-se do paciente, retira-se do paciente linfócitos T específicos para o tumor. Então, o paciente já tem o tumor, ele já tem o câncer, tá? Retira-se linfócitos T sabidamente específicos para essas células tumorais. Cultiva-se esses linfócitos T, tá? Então, estimula a proliferação desses linfócitos T. Uma vez que já tem um número grande desses linfócitos, eu transfiro para o paciente novamente esses linfócitos T. Aí vocês têm que lembrar o quê? Que eles já são específicos para o tumor. Então, eles já vão combater de forma potencializada a presença do tumor no paciente. Tá? Então, houve uma transferência desses linfócitos T. Foi algo que passivo. Ou tu podes transferir para o paciente anticorpos específicos para as células tumorais. Tá? Isso já é utilizado. Tá? Isso é imunoterapia baseada em anticorpos monoclonais, os MABs da vida. Tá? Então, se vocês lerem aí MAB, são anticorpos monoclonais, que são utilizados para várias abordagens imunológicas. Dentre elas, o controle do câncer. Tá? Um exemplo, que eu até comento na aula, o linfoma de células B. No linfoma de células B, nós temos a presença de células B transformadas, alteradas. Essas células B, elas superexpressam uma molécula chamada CD20. Essa molécula ela é expressa na membrana do linfócito B transformado. Então, olha só o seguinte. Então, imagina aqui, ó, o CD20. Onde o CD20 está? Associado, ligado à membrana do linfócito B maligno, alterado, transformado. Aí os carinhas desenvolveram anticorpos monoclonais específicos para esse CD20. Então, o anticorpo vem, ó, e se liga. Tá? Quando o anticorpo se liga à molécula de CD20, ele já está marcando essa molécula, marcando essa célula. Tá? Beleza. Logo em seguida, vem uma célula. Qual é a célula? A NK. A NK com o seu receptor FC. E se liga à região FC do anticorpo. Isso eu já comentei aqui nessa live. Tá? Quando ocorrem essas interações, qual vai ser o sinal para a NK? NK destrói essa célula. Então, a NK vai destruir a célula tumoral.
Já existe um medicamento chamado de rituximab, que ele tem essa abordagem. O rituximab é composto por anticorpos monoclonais, os MABs, contra CD20. Onde o CD20 é expresso? Em células do linfoma de células B, tá? Em células tumorais que compõem o linfoma de células B. Tá? Então, veja que já é uma abordagem mais direcionada, né? Então, quando o anticorpo vem e se liga, ele já marca, tá? Então, é algo mais focado, mais direcionado. Tá? A partir de então, nós vamos ter o processo de citotoxicidade celular dependente de anticorpo. O anticorpo marcado, NK vem com seu receptor FC e destrói com a célula tumoral. Tá? Então, meninas, é isso. Tá? Dúvidas? Eu vou postar essa, como eu sempre faço, eu vou postar essa live, tá? Na, na plataforma. Tá? Então, vocês podem visualizar várias vezes. E como eu disse, vai ter questão referente à segunda, à terceira e à quarta questão. Eu vou abordar isso na prova, tá? Boa noite e valeu pela presença.